E aí, pessoal do Oitavando, tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade, né, aos nossos encontros aqui virtuais, até que esse período de pandemia passe. A gente vai continuar trabalhando as nossas aulas, né, e essa sequência aqui, já desse assunto, já está na unidade 2 e vocês já têm acesso, inclusive já até enviei agora as atividades relacionadas a esse assunto, ok? Então vamos dar sequência. Hoje a gente vai começar a ver então a história do teatro no Brasil e como o teatro ele foi um elemento para fortalecer a nossa identidade cultural. Em qualquer sociedade, o teatro é um elemento essencial para a formação da identidade cultural de um povo. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Desde o período colonial, a, a gente percebe essa influência, né, do teatro no dia a dia da sociedade, porque começa a inserir elementos que vão marcar cada etapa da evolução da sociedade brasileira. Então, se a gente começar a ver, então eu já até destaquei para vocês a evolução do teatro, porque ele vai pontuar, ele vai passar por cada fase, né, da nossa formação de povo mesmo e de sociedade. Então nós temos lá primeiro o período colonial com a chegada dos padres jesuítas, tanto que esse período é chamado no teatro, né, de teatro de catequese, quando eles usam o teatro para encenar passagens bíblicas, para poder ensinar os índios, para que os índios pudessem compreender o que eles estavam falando em latim, né? Porque os padres daquele período só liam a Bíblia em latim, que já era difícil o indígena entender o português e ainda mais em latim. Então, o que eles faziam? Eles usavam elementos do teatro para ensinar, encenando passagens bíblicas, que era uma forma de teatro, era uma encenação teatral, né? E aliado a esse período do teatro de catequese, as festas populares, as danças populares, as manifestações já tanto dos indígenas quanto de negros africanos, já servia como elemento para construir já um tipo rudimentar de teatro, porque as danças elas eram encenadas, havia uma encenação, havia todo um ritual de preparação para que as pessoas fossem dançar. Então esse já servia como uma base para o que viria a acontecer nos séculos seguintes, né? E que foi bem demarcado no século XIX. Né? O século XVIII tem aí os teatros decentes, né? Como eles falavam, que era a ideia de construir um local adequado para receber as pessoas. Mas, infelizmente, com a chegada da família real ao Brasil, Dom João VI e a Carlota Joaquina e toda a comitiva, eles incentivam esse teatro. Só que o teatro ele passa a ser algo muito restrito, restrito somente à elite daquela época, somente à nobreza, né, os nobres e a corte. Eu até coloquei essa imagem aqui, ó, se vocês puderem observar, aqui nas galerias, né, nos camarotes, ficavam os nobres, ficavam os reis, os convidados da nobreza. A classe que ficava aqui embaixo, que eram os comerciantes, eles ficavam em pé. E as classes mais pobres nem entravam dentro do teatro, né? Eles não participavam desse momento. Aí por isso que ele passou a ser chamado de, entre aspas, né, teatro decente. Foi o que Dom João VI disse quando ele chegou aqui, que ele precisava trazer a cultura da Europa para o Brasil, mas aqui precisava ter teatros decentes. E a sociedade achou que eles iriam fazer parte desse momento, mas não, era somente a elite, somente a nobreza que entrava dentro do teatro para assistir às peças. Então, o teatro nosso, inicialmente, ele foi um teatro opressor, criado pelos jesuítas para catequizar os índios, para mudar a cabeça dos indígenas. Depois vem a família real, durante o longo período do século XIX, fazendo essa separação de classes,
essa formação de uma classe social onde alguns eram privilegiados, tinham acesso à cultura, tinham acesso ao que vinha da Europa para o Brasil, enquanto que a população era privada de tudo isso. Então, e isso aconteceu por um bom período, né? Só começa a mudar essa história já quase no final do século XIX, quando alguns artistas, né, como Martins Pena, Álvares de Azevedo, Castro Alves, que eram os artistas da época ali do final do século XIX, começam a escrever alguns textos teatrais mais realistas e levando de alguma forma para o povo. Eles começam a encenar essas peças, né, em praças, em colégios, saindo daquele local confinado lá do teatro das elites. E eles começam a escrever e a contar histórias com um cunho, né, com um peso, trazendo mais para a realidade, né, que é um teatro que deixa de lado aqueles dramalhões, aquelas tragédias de Shakespeare, o teatro grego, o teatro que trazia somente aquela imagem de pompa e de riqueza, e começa a buscar os temas da época, do dia a dia. Eles começam a mostrar os conflitos, né, da sociedade, começam a debater os problemas sociais. Então, as peças começam a mostrar o dia a dia das pessoas, começam a mostrar o cotidiano das sociedades, e surgem as chamadas comédias de costumes. O que eram as comédias de costumes? Porque eles retratavam os fatos lá da época. Criticavam o imperador, criticavam a elite, e também começou a surgir umas apresentações, umas peças mais cômicas, com um final mais engraçado, porque até então o teatro apresentado lá para a nobreza geralmente eram tragédias, né? Eram grandes espetáculos grandiosos, com muita música, muita riqueza, mas geralmente eram tragédias, né? E esse grupo novo de artistas começa a trazer coisas mais agradáveis para as pessoas rirem, para as pessoas relaxarem, e isso foi do final do século XIX, já entrando no século XX. Ao longo do século XX, a gente começa a perceber que o teatro no Brasil vai passar por uma grande revolução, né? Uma grande mudança, porque os espetáculos, principalmente da década de 50, na década de 60, eles começam a formar companhias, né? Atores começam a se juntar e formar companhias de teatro, e essas companhias começam a viajar pelo Brasil, viajar para outros países, levando a nossa cultura, levando as nossas características, né? de alegria, de dança, de música. E surgem nesse momento dois grupos que se destacaram ao longo dos anos 50, 60, 70, que foi o TBC, né, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, e o Teatro de Arena. Mas esses dois grupos começam a sofrer uma perseguição muito grande na década de 60, quando a gente entra no período da ditadura, né? O teatro passa a ser perseguido, os teatros começam a ser fechados, os artistas começam a ser exilados. Então a gente vai percebendo que ao longo da história do teatro no Brasil, ele sempre foi de altos e baixos. Períodos de grandes, né, momentos com grandes espetáculos, depois um período de queda, de declínio, depois vem um novo momento, um novo estilo surge novamente, e o teatro é um trabalho de resistência. As pessoas que trabalham no teatro trabalham com uma resistência, uma resiliência, uma força de vontade por querer apresentar para as pessoas seus sonhos, suas opiniões. E na década de 60 e 70, principalmente, que foi o período mais duro da ditadura no Brasil, né, do período militar, os teatros foram fechados em sua maioria, mas um resistiu, que foi o Teatro Oficina. O Teatro Oficina fez um espetáculo que até hoje ele é lembrado como um dos maiores espetáculos mais ricos, não de dinheiro, mas rico de informação, de qualidade, que foi Rei Lear e A Gota d'Água.
que foi na década de 60 e que mudou a história do teatro no Brasil. Então a gente percebe que essa história começa a mudar no fim dos anos 70, que vão surgir grupos, quando a ditadura já estava chegando ao fim e as pessoas não se deixavam dominar e queriam sim passar para as pessoas aquilo que eles viviam, aquilo que eles sonhavam, aquilo que eles desejavam. Então a história do teatro no Brasil ele passa por momentos, momentos de dificuldade, momentos de resistência, momentos de perda, né? Há momentos em que o próprio governo não valoriza, aí em outros momentos são os próprios artistas que vão em busca daquilo que eles acreditam, mas uma coisa a gente sabe, que o teatro ele sempre vai existir, ele vai passar por momentos difíceis, mas ele não morre, né? Porque as pessoas estão empenhadas em apresentar esse trabalho que é um trabalho de corpo e de alma. Bom, basicamente é essa a introdução, né? Bem superficial, a gente vai aprofundando isso ao longo das aulas e eu espero que vocês já peguem essa videoaula, peguem as atividades em PDF que vão ser lançadas lá no aplicativo, façam e na próxima semana a gente continua falando sobre esse assunto, ok? Um abraço, até mais, pessoal.